Já coloquei aqui para funcionar, tá? Ensinando bem mesmo. Nosso tempo é de amar, nosso tempo é de viver. Jesus Cristo somos um, destinados a vencer. Bom dia, turma. Bom dia. Tempo de buscar, tempo de guardar, tempo de calar, tempo de falar. Tempo que é de guerra, tempo que é de paz. Tempo que com o tempo só o tempo traz. Nosso tempo é de amar, nosso tempo é de viver. Jesus Cristo somos um, destinados a vencer. O nosso tempo é de amar, o nosso tempo é de viver. Com Jesus Cristo somos um, predestinados a vencer. Muito bem, daqui a alguns instantes nós vamos começar a nossa aula de hoje e eu creio que você está na mesma sensação que eu, um friozinho. Nossa sensação comum talvez não seja nem de tanta expectativa quanto estudo, mas de frio, né? Eu estou com expectativa com estudo, mas alguns de vocês talvez aí até preparados na cama, enrolados num cobertorzinho, né? 17 graus aqui nessa cidade abençoada de São Paulo. Muito bem, gente chegando aí, muito bom tê-los conosco, muito bom. Eu creio que quem entrou ali, não sei se continua, que sumiu do meu visor, foi o Fernando com sua esposa, filho da Aida, né? Se eu não estiver trocando o nome, mas eu acredito que eu estou certinho. Dá um abraço na sua mãe, aí na balsa. Se aqui tá frio, imagine lá na balsa, né? Deve estar de cobertor mais de um. Joia, então tá aí minha irmã Marli sempre conosco. É bom tê-la conosco, minha irmã. Pedro sempre chegando cedo, Pedrão. Ei, Pedrão, sustância. Estou tentando ver aqui no meu visor. Eu não consigo ver muito não. Zezé, Janine, meu querido reverendo, pessoa maravilhosa, pastor Milton Borges. Vamos programar um dia, pastor Milton, apresentar um louvor para nós. Vamos fazer num dos dias aí uma sala, e na sala dá para termos participação com louvor. Muito bom ter o senhor conosco. O senhor sempre é um referencial de vida cristã para nós, reverendo Milton. Chegou Dona Marília, também está aí conosco. Tem mais uma pessoa aqui no meu visor. Eu já enxerguei muito bem, sabe? Mas faz tanto tempo que agora eu nem me lembro tanto assim. Tá o filho do pastor Milton aí, o Edmilson, que é lá de São Mateus. O filho do pastor Milton, o Edmilson, lá de São Mateus. Que bom tê-lo conosco. Olha, é uma honra, né? Uma honra. Pessoal capixaba, gente boa aí, o pessoal do Espírito Santo, São Mateus, terra boa, hein? Deve estar quente por aí. Jailson, nosso diácono,
Pessoal, Borges tem sido um companheirão nosso, é lá da igreja do... Jabaquara. não, Borges é do Dumas, né? E pastor, gente boníssima também, amigo, querido. Muito bom tê-lo conosco, Borges. Eu acho que eu tô vendo o Zé Lopes aqui, que tem participado de tudo conosco. Meu sobrinho, gente boníssima, Djalma, Valéria. Lembrando que hoje à noite, um pouco antes do culto, 10 minutos antes do culto, nós vamos ter uma historinha para as crianças. Eu quero ver todas as crianças. Então, os papais que têm crianças de 12 anos abaixo vão entrar uns 10 minutos mais cedo antes do culto, dão joinha que a criança tá lá e Ana vai contar uma história para as crianças antes do culto, sentindo falta das crianças. Você vai tirar uma foto com seu filho depois, mandar para mim, para a gente fazer aí uma apresentação e depois a gente vai ter uma aula com as crianças numa sala de vídeo também. Precisamos de estar com as crianças caminhando conosco, né? Podemos cochilar não. O Edmilson está falando que tá 26 graus lá em São Mateus. 26 graus em São Mateus, hein? Ei, maravilha! Eu sei que esse canto aí não esfria nunca. O dia que esfria faz 18 graus, né? 18, 19. Eu morei em Resplendor. Resplendor, Mantena, aquela região é 40 graus à sombra. É sol de rachar coquinho. Então tá bom, sejam todos bem-vindos. Já abra a sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. O Kohelê, assim que é chamado no hebraico, o livro mensageiro, né? O que traz prédica, o que ensina, o que prega. Então o Kohelê, o Eclesiastes, a tradução do livro na nossa Bíblia, vai nos ensinar bastante hoje sobre a questão do tempo, tá bom? Dos propósitos, de como nos adaptar a cada um deles. Eu vou orar pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia de nós. O pessoal na sexta-feira mandou alguns pedidos de oração, eu ainda não consegui lá responder, mas a gente já está em oração pelos pedidos, tá bom? Não esquecemos não. Pai de amor, Deus bendito, Deus querido, Deus maravilhoso, imutável, eterno, santo, sábio, correto, providente, perfeito em todo o seu ser. Muito obrigado, porque aprove ao Senhor, no dia de hoje, nessa manhã de domingo, nos debruçarmos sobre a Tua palavra, para aprendermos dela. Nos ensine. Precisamos de aprender com o Senhor, e que a lição de hoje, que nós certamente vamos aprender com o Senhor, intermediados pelo Teu Espírito Santo, que nos ilumina no aprendizado, e que nos faz enxergar as revelações do Senhor como aprove ao Senhor, muito mais do que, ó Deus, a leitura superficial, muito mais do que uma leitura, ó Deus, de conhecimentos gramaticais, exegéticos, uma leitura espiritual. O Espírito Santo nos proporciona, nos esclarece. Então, nesse momento que aprove ao Senhor de nos dar, agora em abrirmos as Sagradas Escrituras, também nos dê em compreendê-las e colocar em prática o que vamos aprender. Abençoe a cada um dos queridos que estão em reunião nessa ocasião, fazendo suas lives, mandando a mensagem do Senhor. Ó Deus, são milhares de igrejas, ó Deus, que agora estão transmitindo mensagens. E que essas mensagens possam encontrar corações preparados, não apenas para ouvi-las, mas para terem a caminhada transformada pelas mesmas mensagens, quando as mesmas, Pai, provém do Senhor. Em Cristo é que eu te peço. Amém. Muito bem, meus queridos. Aí chegou o Vitão, nosso seminarista querido. Vitão, estou orando por você. O Vitor é o último ano dele de seminário. Ano que vem procurando campo. Aí no Espírito Santo, se tiver campo, dá um toque para nós, hein, em São Mateus. Vitor é especial, querido nosso. Esse ano ele termina o seminário e está à procura de campo aí.
tá bom? Bom, vou caminhar aqui e vou ler Eclesiastes com vocês, tá? Então, a gente vai aí, Marília, se possível, vai me auxiliando, passando as informações aí para vocês. Ela não está aqui do meu lado, mas ela está me ajudando. Eu vou dizer para vocês que eu vou ter que reabrir uma página aqui, porque eu abri um estudo e é outro, né? É outro aqui. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 15. Esse texto ele começa com um versículo muito conhecido de todos vocês, né? De todos vocês. Com certeza, o primeiro versículo você vai falar, eu já vi, já ouvi desse versículo, já li em algum lugar. Eu vou estar lendo a versão transformadora, tá? É uma outra versão, mas é bem próxima da atualizada, e vou estar usando a versão transformadora juntamente com a versão atualizada que você tem aí. Então começo a ler para nós aí desenvolvermos o nosso estudo. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Versículo 11. Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender todas as obras do começo ao fim. Concluí, portanto, versículo 12, concluí, portanto, que a melhor coisa é fazer e ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. E sei que tudo que Deus fez é definido. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito, vou repetir, o propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Muito bem, a nível de introdução, eu vou voltar aí a uma fala inicial, de que você com certeza já ouviu o versículo que dá início ao capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, versão atualizada. Com certeza você já viu, já ouviu, já leu esse versículo em algum lugar, tá certo? A gente que tem rede social, Facebook, Instagram e por aí vai, sempre você vê alguém postando esse versículo ou parte desse versículo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, ou há tempo para tudo. E são frases que se replicam por aí, tuitadas, Ctrl+C, Ctrl+V na internet. As pessoas usam, e eu vou arriscar dizer aqui para você que boa parte das pessoas que usam esse trecho das Sagradas Escrituras, muitas delas nem pertencem ao mundo religioso, usam porque gostam. 80% das pessoas que usam essa frase
nunca leram, como a gente está lendo agora, o contexto dessa frase. Então você tem muita gente que usa e que não está no contexto religioso. Só achou legal a frase há tempo para tudo, ou tudo tem seu tempo, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então é legal, vamos postar aqui essa frasezinha. Boa parte não é religiosa, boa parte que, conquanto religiosa, nunca leu todo, né, como a gente leu hoje do texto, do versículo 1 ao 15. É lógico que o quadro onde está inserido esse texto, a bem da verdade, vai do capítulo 3 até o 5. É um novo quadrante do Correlete do Eclesiastes. São novas informações que ele vai dar. A primeira etapa ele já concluiu, do 1 ao 2, agora a segunda etapa, do 3 ao 5, ele vai dar início. Mas nós vamos tratar de tudo isso, nós vamos tratar só da perícope que eu trouxe para vocês hoje, tá bom? Então dentro disso aqui você tem muita gente que posta, mas nem sabe o significado. E hoje eu queria garimpar com vocês algumas lições desse trecho, tá? Vamos garimpar? Vamos pegar nossa bateia aí, vamos garimpar, vamos, né, tirar pedras preciosíssimas desse trecho, vamos ver o quanto de ouro, de diamantes Deus tem para nós, lições preciosas desse texto. A primeira lição preciosa desse texto que eu queria compartilhar com você aqui é o seguinte: é que o propósito em voga nesse texto, há tempo para todo propósito debaixo do céu. O propósito em voga aqui, a quem o propósito está linkado, o propósito em voga aqui não é o nosso. Então, muitas vezes as pessoas postam aí há tempo para todo propósito debaixo do céu, estão pensando no próprio propósito, nos próprios intentos, nos próprios sonhos, nas próprias expectativas. Não, fica tranquilo, porque tem tempo para tudo, isso vai dar certo. A Bíblia diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pode não estar dando certo agora, mas vai dar amanhã. Não deixa eu te dizer. O propósito aqui não é nem o meu, nem o seu. O propósito em voga aqui, o propósito aqui ao qual ele se refere, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, não está se referindo ao nosso propósito, mas ao propósito de Deus. É só você parar lá no versículo de número 14. Faz esse exercício aí, você vai ver ele dizendo: eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Então tem um propósito. E esse propósito em se ser como se é, em acontecer como acontece, em ter tais frequências, tais sequências, é simples. É porque Deus fez para ser assim. E Deus tem um propósito por trás disso. Então, há tempo para cada propósito debaixo dos céus. Propósito do nascer, o propósito do morrer. Propósito de quem? Não é seu, nem meu. É propósito de Deus. Deus tem um propósito em te trazer a existência e Deus tem um propósito quando o seu tempo da existência se encerrar. Deus tem um propósito quando você passa pela alegria e pelo choro. Deus tem um propósito quando você planta e quando você colhe o que plantou. Deus tem um propósito. Há tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, primeiro ponto, primeira lição é que o propósito aqui não tem relação necessariamente com o meu e o teu propósito, o meu e o teu intento, o meu e o teu sonho, o meu e o teu projeto. Tem relação com o propósito de Deus. E é importante a gente tirar essa lição de início aqui do texto. É muito importante. Por quê? Porque olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito em tudo que Ele faz na nossa existência e a partir da caminhada nesse propósito, tudo vai cooperar para o nosso bem. Então não precisa de ficar chateado que o propósito não é o teu. O propósito é daquele que te ama e tem para você o melhor para a sua história.
Se você pegar todo o contexto paulino, você vai descobrir que ele tem um propósito em você e em mim, construir a figura do seu próprio filho, Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é que é muito importante. Nós somos pessoas em obras, né? E Deus trabalha e cria cada situação para que cada dia eu e você sejamos mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ao ponto de num belo dia as pessoas poderem de fato nos chamar cristãos, porque nós somos pequenos cristos. De fato, as pessoas olharem para nós e imaginarem que se Cristo estivesse novamente na terra, ele se comportaria exatamente como nós nos comportamos. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Propósito de Deus. E Jó, ele foi, desculpa o termo, ele foi vítima do propósito de Deus, né? Porque ele sofreu, porque Deus tinha um propósito e a partir daquele propósito, a vida do Jó também foi atingida. E Jó vai falar no capítulo de número 42, versículo 2, o quê? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, os teus propósitos podem ser frustrados. Então eu sei que o Senhor tudo pode e eu sei que nada pode frustrar os seus planos, os seus propósitos. E eu fico contente, muito contente de saber que os propósitos não são meus e nem seus, embora tenhamos propósitos na vida. Mas aqui o texto não está se referindo ao meu e ao seu propósito, mas aos propósitos de Deus. Quando tudo acontece, acontece como acontece. Por quê? Porque eu fico contente que não tem relação com o teu propósito com o meu propósito. Simples. Salmo 140, versículo 8 diz assim: Senhor, não deis aos perversos o que desejam. Senhor, não deis aos perversos o que desejam. Não permitas que os seus propósitos maldosos tenham sucesso. Porque os propósitos humanos, não poucas vezes, são maldosos. Bom, não é o seu caso, né? Seus propósitos sempre foram bonzinhos. Tudo que você intenta é legal. Eu lembro quando eu era adolescente. Sim, eu morava aqui em São Paulo mesmo, no Iporanga. E a ideia, amarrar uma cordinha numa borracha preta, câmera de pneu de bicicleta, que é, sabe, aquela interna, amarrava e ficava escondido no muro e ficava puxando aquilo ali. Qual o propósito daquilo? Escondido no muro, à noite, com um fiozinho transparente, amarrado numa borracha preta, puxando no meio da rua. Qual o propósito? Ah, deve ser muito bom. O senhor é muito legal. Enchendo uma sacola de pedrinha com estilingue na mão. Qual é o propósito? Ah, deve ser maravilhoso. Chegar mais cedo para poder abrir a panela e comer antes de todo mundo. Qual o propósito? Os nossos propósitos, via de regra, como diz aqui o salmista, eles são maus. Então, o Senhor não deixa o propósito deles acontecer, não, que estamos lascados, né? Então, é bom que o propósito aqui seja o de Deus, porque o nosso não é muito legal, não. Outro ponto também interessante está lá em Isaías, capítulo 29, versículo 15. O propósito humano. Olha o que diz aqui. Que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão. Que aflição espera os que procuram esconder os seus planos, seus propósitos do Senhor, que realizam seus atos na escuridão. Por quê? Porque muitas vezes os nossos propósitos são ilícitos. Por isso a gente tenta mantê-los escuros, escondidos, fazê-los na surdina. Infelizmente, para a tristeza nossa, quantas coisas a gente faz escondido. Espera a esposa sair, espera os pais saírem, espera o marido sair, né? Tá com os projetos, maquinando alguma coisa na cabeça e espera estar sozinho.
Quantas vezes os propósitos não são nada saudáveis? Então, Eclesiastes capítulo 3 não trata dos nossos propósitos, porque eles são maus e não poucas vezes ilícitos. Nem que todos os propósitos sejam maus e nem que todos os propósitos sejam ilícitos, mas os propósitos maus e os propósitos ilícitos muitas vezes fazem parte da nossa vida. Minha, sua, eu acho que talvez aqui o mais santo dentro de nós seja o pastor Milton, né? Mas não é bom compartilhar também todos os propósitos, não, viu, pastor Milton? É preciso pedir para Deus, Deus me livre dos meus propósitos. Quantas orações não respondidas que a gente agradece a Deus? Porque os propósitos os quais nos levaram a ajoelhar e orar, ou a orar só sem ajoelhar, se tivessem se cumprido, nós estaríamos em maus lençóis. Então os propósitos humanos, eles são minados por ilicitudes, são minados muitas vezes por malvadeza e são muitas vezes minados pela idolatria. Olha o que diz Jeremias capítulo 9, 44. Antes andaram após os propósitos do seu próprio coração, após os balaíns. Então ele está dizendo, esse pessoal andou segundo os propósitos, bem antes, segundo os propósitos do coração, que era andar atrás da idolatria. Então, muitas vezes nós não adoramos a B, C, nós não somos devotos de F, G, H. Ah, legal, nós não somos idólatras. Muitas vezes nós andamos atrás do propósito do coração. E o Deus do coração, do nosso coração, não poucas às vezes, não é o Deus vivo e verdadeiro, não é o Deus da Bíblia, mas muitas vezes é o próprio umbigo. Nós queremos nos satisfazer. Propósito na vileza, na ilicitude, nada mais é muitas vezes do que satisfazer nossa própria carne, nosso próprio ego. Então os nossos propósitos são de fato sim perigosos, entende? Então o texto não está tratando de que tudo que acontece e tem relação com o propósito nosso, mas tem relação com o propósito de Deus. Graças a Deus. Por quê? Jeremias capítulo 17, 9 diz o que para nós? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, eu fico contente de saber que o propósito que vai abarcar, vai alavancar todos os que a gente vai estudar já já, são propósitos de Deus. Tudo que Deus faz ao nós nascermos e ao nos chamarmos para a eternidade. Tudo que Deus faz nesse processo de alegria e tristeza, de falar e de calar. Tudo isso que Deus está trabalhando na nossa história tem como finalidade conhecermos a vontade dele. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com a sua própria dinâmica, com seus próprios projetos, com seus próprios sonhos, com seus próprios propósitos. Não se conforme com isso, mas se conforme com o de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade. Então, quando nós descansamos que Deus tem um propósito na nossa vida, nós queremos conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida e colocamos sempre em suspense, em desconfiança os propósitos próprios, os propósitos pessoais e discernimos isso, nessa hora a gente pode conhecer Deus trabalhando na nossa história e qual é o projeto dele na nossa história, e às vezes usando os nossos próprios propósitos, mas sempre focados no dele. Entendem isso? Olha, eu vou dar um exemplo para você, para a gente fechar esse ponto. Isso aqui é muito legal. Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 2, versículo 2. Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 2, versículo 2. Eu creio que você abriu, hein? Bom, já que abriu, Êxodo capítulo 2, versículo 2 diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso
escondeu por 3 vezes. Quem era essa mãe? Joquebede. Quem era o menino? Moisés. O que era a lei lá em Êxodo dada pelo faraó? Para que os filhos homens fossem mortos pelas parteiras no momento do nascimento. Só deixasse menina nascer. Aí quando a Joquebede vê Moisés nascendo, ela olha o rapazinho, ela olha, e a primeira coisa que ela vê o quê? Que o menino era bonito. Gente, se esse menino fosse feio, o povo hebreu estava lascado. Se esse menino fosse feio, o povo de Israel provavelmente teria bastante dificuldade em se tornar nação. Essa nação só foi liberta a priori, porque esse menino era bonito. Aí. Nasceu, a mãe viu e falou, é bonito demais para matar. É bonito demais para não, né? Vamos tentar preservar a vida desse menino, porque ele é bonito. Olha que interessante, um negócio tão, né? Marília diz que não tem gente feia, tem gente mal arrumada, mas todo mundo é bonito. Então assim, né? Eu já seria uma mãe que deixaria muita gente viver, né? Mas tudo bem, não vem ao caso agora. Mas ele sobreviveu porque era bonito. E aí Deus tem um plano a partir disso. Olha como é que Deus vai construindo. Por que Deus decidiu dar beleza a esse menino? Simples, para que a vida dele fosse alongada, para que ele tivesse mais tempo de respiração. E o que acontece? Acontece que a partir daí chega um momento que, além de bonito, era chorar. Aí não dava para esconder o menino. Aí Joquebede falou, mas, né? Complicou agora, esse menino bonito é muito chorão. Talvez fosse minha realidade quando eu nasci lá em casa, né? Bonito e chorão. Bom, mas aí a mãe dele faz um cestinho, coloca ele no Nilo. E olha como é que Deus está trabalhando, porque coloca um cestinho no Rio Nilo. Rio Nilo, que mais tem é crocodilo, né? Menino, carninha nova, né? Desculpa o termo aí, né? Pesado, dentro do cesto, prato feito para crocodilo. Mas o cestinho vai e chega justamente no momento em que a filha do faraó está se banhando. O que você acha que é isso? Menino nasceu bonito, foi colocado no cesto, não comido por jacaré e vai parar justamente onde está a filha do faraó. Por quê? E é interessante que ela sente compaixão do menino. Talvez porque fosse bonito, né? Gente bonita goza um pouquinho mais de compaixão. Aí ela olha, isso tudo está registrado. Você pode procurar da beleza Êxodo 2:2 e você pode procurar Êxodo de 3 a 6, 2 de 3 a 6 e Atos capítulo 7, versículo 20, que você vai ver que Deus está gerando toda essa história. E esse menino é visto pela filha do faraó com compaixão. Opa, já não morre, já vai ser levado para o Egito. Bom, mas aí não está pronto ainda não. É interessante como é que a irmãzinha dele vai atrás do cesto para ver o que acontece. E vai acompanhando o cesto até chegar a filha do faraó. E como Deus é tão bom que fez a Miriam ser para frente, né? Rapidinho ela chegou lá na filha do faraó. Agora veja, uma menina hebreia chegando diante da filha do homem mais importante do reino. E se ela não fosse para frente, ela não teria chegado perto da filha do faraó. E ela falou, quer que eu arrumo alguém para tomar conta desse menino? Olha que coisa fantástica. E aí o que acontece? Você sabe, porque você já leu Êxodo capítulo 2, de 7 a 9. O que acontece? A menina fala assim, a filha do faraó fala, pode levar. E aí a Miriam leva de volta o menino para casa, ou, né, o menino é cuidado lá no palácio mesmo. Eu creio que foi cuidado na casa da própria mãe do Moisés. A mãe do Moisés, olha sonho de toda mãe, hein? A mãe do Moisés recebeu para cuidar do filho. Olha que coisa fantástica. Ela preservou a vida do filho, o filho voltou para casa e ela devia receber bem para cuidar do filho. E ela encheu, juntamente provavelmente com seu marido, de histórias do povo, de histórias de fé, encheu de paixão aquele menino pelo povo hebreu. Então Deus está construindo uma
história. Isso é uma anatomia de milagre, gente. O mar abriu mais à frente porque esse menino nasceu bonito. Porque esse menino tinha uma irmãzinha bem para frente. Porque a filha do faraó tinha compaixão. E aí o texto diz para nós que quando dado a idade, Êxodo 2, a partir do versículo 10, quando dado a idade, voltou para o Egito. Voltou para o Egito, voltou para casa, voltou para o palácio. Por quê? E Atos vai dar conta para nós para que Moisés aprendesse de todas as ciências do Egito. E para que ele precisou de aprender de todas as ciências do Egito? Ora, meus queridos, ele ia cuidar de um povo no deserto durante 40 anos. Um povo que só homem que saiu do Egito, eram 600 mil a pé, né? 600 mil, né? Homens, e mulheres e crianças. Quanta gente que ele tinha que tomar conta. Então esse homem tinha que ter uma boa formação. E ele teve essa formação no Egito. Isso quem vai reparar é o próprio Estevão no sermão lá em Atos, capítulo de número 7. Bom, você viu que o propósito de Deus então é naquilo que a gente tem que confiar? Fica tranquilo. Deus tem um propósito. Descansa no propósito de Deus. Descansa. Deus não faz nada à toa. Tá? Como dizia Albert Einstein, Deus não joga dados. Não precisa, ele vai acertar sempre aqui. E a gente que fica, né, dando os nossos arranjos aí depois que a gente vê que a coisa não está funcionando bem. Então, primeira lição, o propósito em voga não é o nosso propósito. O texto não está dizendo, tudo tem um propósito, há tempo para todo propósito debaixo do céu, pensando nos nossos propósitos, mas pensando nos propósitos de Deus. Primeira lição. Então, quando você postar isso, pense no propósito não seu, mas de Deus. Mas uma segunda lição aqui muito importante, tá bom? Vamos garimpar mais uma aqui. E a segunda lição muito importante é a seguinte, é que a variação dos tempos na existência, a variação dos tempos na existência. Então, deve haver também uma preparação para cada um desses tempos. A variação para os tempos na existência. Então, deve haver também preparação para cada um deles. Vou te explicar e presta atenção. O Correlete, né, o pregador, ele dá ciência aqui que há mudanças plenas e antitéticas na vida. Então, nasce e morre. Ama e aborrece, se alegra e entristece, fala e cala. Ele faz um joguete legal, ele faz 7, né? 7 situações, 7 vivências e oposta a essas 7 vivências mais 7, 14. Depois ele faz mais 7 e depois mais 7. Sempre positiva e negativa, sempre um ponto e uma antítese a esse ponto. Ele trabalha muito isso. Dá ao todo 28, né? 7 mais 7, 14. 7 mais 7, 14. 14 mais 14, 28. Então, quando ele faz isso, ele usa essas 28 situações. Na verdade, tem muito mais de 28. Mas o seu leitor entendia que esse joguete de ter 7, 7, 7 e 7 4 vezes significava plenitude, perfeição da situação. Plenitude, perfeição da situação. Então tinha muitas outras coisas para dizer, mas ele já sabia que quando ele usou essa metodologia, ele está dizendo esses, mas ele está dizendo é tudo. Ele está dizendo é tudo. É só para exemplificar, é só para dar uma dimensão do tudo que ele vai começar a discorrer. E aí dentro disso, então, olha que interessante na existência humana. Nasce e morre. Tá aí, não tá no comecinho do seu texto? Há tempo para... Como é que tá aí? Há tempo para nascer e tempo para morrer. E é interessante que para nascer, nós nos preparamos para o nascimento do nosso filho, nascimento da nossa filha,
Nascimento, nós nos preparamos para nascimento. Nós não nos preparamos para o nosso, mas para o nascimento nós nos preparamos. Via de regra, se prepara para nascimento. Nem todo mundo, né? Eles contam que tinha um rapaz que trabalhava para o falecido Tancredo Neves, e a esposa dele estava grávida. Aí num comício do Tancredo, esse camarada foi e falou assim pro seu Tancredo Neves: o seu doutor, minha esposa tá grávida e ela tá para ganhar neném, faltam algumas semanas, eu tô meio despreparado, você não podia me ajudar em alguma coisa não? Aí o seu Tancredo Neves falou assim para ele: meu filho, se você que já sabe há 9 meses está despreparado, imagina eu que estou sabendo agora. Então, assim, tem gente que se prepara para o nascimento, mas tem gente que não se prepara. Mas nascimento é uma forma que ilustra bem a existência de todos, porque nós chegamos via nascimento, nós temos que nos preparar para com aqueles que vão nascer. Então é uma coisa que, via de regra, nós nos preparamos para o nascimento, para nascer. Nem todos, né? Mas, infelizmente, pouquíssimos se preparam para morrer. Então, assim, se você sabe que nasce e depois que nasce, o que vai acontecer? Com toda certeza. Com toda certeza. Todo mundo que nasce, morre. Um homem que a gente achou que não ia morrer foi Matusalém, ué. Matusalém viveu 969 anos. Os vizinhos dele, tudo morria, tudo. Mas o Matusalém estava lá, filho, igual Abraúna, igual Paulo Ferreira. Quanto mais tempo, mais forte ficava. Ia só, né? O pessoal ia passando, Matusalém vivendo, mas morreu. Então, não é sensato nos prepararmos só para o nascimento. Não é sensato não nos prepararmos para nascimentos. Mas não é sensato nos prepararmos para o final da nossa existência, que é a morte. Então, a vida, ela tem essas variações. Vida e morte. E a gente tem que se preparar. A lição é essa: se prepare, se prepare. Eu gosto muito de uma história de um rei que tinha na sua corte um bobo. E ele dizia que era o bobo mais bobo de todos os bobos, né? O bobo rei, né? O bobo da corte. E deu um cetro para ele e disse assim: você é o rei das besteiras, o rei da bobagem, o rei da alegria, você é o rei bobo. E, né, deu para ele o cetro e disse assim: ó, você não tem igual. Aí o camarada falou: essa é a opinião desse rei, eu vou para outras cortes, né? E aí foi passear, viver a vida, fazer bobagem em outras cortes e alegar muitos reinos. Mas virou amigo daquele rei que lhe deu o cetro de bobo. Passado muito tempo, ele teve notícia que o rei tinha adoecido. Ele foi voltar, ele voltou para ver o rei, né? Voltou para saber como é que o rei estava. E ele perguntou para o rei assim: rei, o senhor lembra quando eu saí daqui? Lembro. Não, tá bom. E o senhor mandou eu ir para outras cortes, o senhor me deu o cetro de bobo, né? E eu coloquei no meu coração o seguinte: o dia que eu encontrasse alguém mais bobo que eu ia devolver. E o senhor que me deu esse cetro, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ah, pois não. O senhor está bem de saúde? Não, estou muito ruim. O senhor sabe quanto tempo de vida o senhor tem? Não. Mas o senhor sabe que vai morrer? Sei. E o senhor se preparou para morrer? Não. Então toma o cetro. Por quê? Porque um homem que sabe que vai morrer, não se prepara para morrer, é mais bobo que eu. Então a gente tem que se preparar também para a morte. Você está preparado para a morte? Nós não somos eternos. Nós não somos eternos. Um dia Deus vai nos chamar. Você está preparado para o encontro com esse Senhor que há de trazer a juízo todas as nossas obras, como o final de Eclesiastes nos diz? Você está preparado para esse Senhor que a Bíblia diz, Jesus nos afirma, que há de julgar todas as nossas atitudes? Você está preparado? Você está preparado para partir? Nós não sabemos quando vamos partir, mas nós sabemos que um dia nós vamos partir. Então esse texto está dizendo para nós que a vida tem variações, a gente tem que se preparar para as variações da vida. É fato, nasce, morre. E aí a gente tem que se preparar. É interessante que esse texto diz assim: tem tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Olha que figura. Para nós não faz muito sentido a priori, mas olha que figura. Você assiste o Globo Rural antes da escola dominical, quem tem tempo, e vê toda a preparação da terra para a plantação. E tem estação para a plantação de algumas coisas.
tá certo? Mesmo as que tem o regar constante, tem tempo. Você não planta milho assim indiscriminadamente. Tem tempo do milho, tem tempo disso, tem tempo daquilo. Então, há tempo para plantar. Tem tempo. Então, eu vou plantar, tá chegando o tempo de plantar, eu me preparo para plantar. Mas tem tempo também de arrancar o que se plantou. E aí você tem que pensar no seguinte: eu plantei, mas eu vou dar conta de colher? Eu plantei, mas eu vou ter tempo de colher? E aí você passa por alguns lugares do interior, o Cirilo que viaja muito de carro deve ter visto aí algumas roças abandonadas, porque o fulano plantou, mas não teve tempo de colher, de repente foi colher para outro, em outro lugar. Saiu para colher café lá em outro estado, saiu para colher, né, maçã lá no sul e acabou deixando a sua própria roça ao Deus dará. Então não se preparou, então tem tempo de plantar e tem tempo de colher. E é interessante a gente aprender isso, que é preciso plantar, que é preciso lançar a semente e que é preciso se preparar para colher aquilo que você plantou. A gente precisa de ser mais prudente na vida. A vida não é feita de um ponto só, a vida é feita de vários pontos. Então, plantou, vai colher. E isso, literalmente, isso figuradamente. Quem planta vento, diz Oséias, diz Paulo aos Gálatas, vai colher tempestade. Paulo usou outra linguagem, né? Mas quem planta vento, colhe tempestade. Então, se você está plantando, meu filho, prepare. Se hoje é o teu tempo de lançar semente, e se elas são boas, se prepare para colher. Se prepare para, numa cidade pequena, um interiorzão aí, Bereia, né? O nome da vila é Bereia, um nome promissor, né? Mutum Preto, Bereia. O pastor levou um pastor para pregar o evangelho na cidade, pregou e ganhou muitas vidas na pregação lá. No domingo estava cheio de gente. Aí o conselho falou assim: pastor, não, tem que fazer uns discipulados com essa turma. Aí, como o pastor, mesmo na roça, não era tempo integral, e ele tomava conta da igreja lá, mas fazia outras coisas, ele falou assim: mas que coisa, eu fui armaçada para eu me coçar, agora tem um monte de gente para ficar visitando durante a semana. O cara lançou a semente e esperava o quê? Faz sentido um negócio desse? Então a gente vai pregando o evangelho, de vez em quando surge alguém dizendo: você faz um discipulado comigo? Você me acompanha? Me ajuda nisso? Me ajuda naquilo? Essa semana o Ismael falou para mim assim: pai, por que você não faz um discipulado com casais? Eu falei assim: meu pai amado, esse menino me arrumando mais serviço. Uma ideia boa, mas tem tempo de plantar e vai ter tempo de colher, para bem e para mal. Então, quando você for plantar, pense no que você está plantando, porque vai voltar. Mas se prepare para plantar, mas para plantar coisa boa. E aí é interessante que você vai pegar, e essa ideia vai caminhar constantemente. Olha, edificar. Há tempo de edificar, mas também tem tempo de derribar, né? De jogar por terra. Tem tempo de chorar. Gente, presta atenção, tem tempo de chorar, mas tem tempo também de rir. Tem tempo de espalhar pedras e também tem tempo de ajuntar pedras. Os comentaristas dizem que muitos rabinos acreditam que aqui se refere ao casamento. Eu não sei porquê, né? Mas eles acham que juntar pedra tem relação com casamento. Não sei, de repente eles eram casados com gente muito dura, ou eles eram muito duros, mas tem um negócio desse no mundo dos rabinos judaicos aí. Então tem tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A gente precisa de aprender que isso faz parte da vida. Buscar e também perder. Tem tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tem gente que só sabe guardar. Presta atenção, tem hora que tem que guardar, mas tem hora que eu tenho que aliviar a bagagem. Desapega. A gente passou por um processo muito legal, eu e Marília. Nossa primeira mudança foi no Monza. Cabia tudo no Monza. A nossa segunda mudança já não cabia no Monza. Já precisamos de um caminhão, né? Saímos lá do Peçanha, fomos para Goiabeira. Coube num caminhãozaço. Mas quando nós chegamos em Peçanha, os irmãos de Peçanha arrumaram para nós cama. Uma irmã fez um travesseiro para nós. Falou: pastor, o senhor tem roupa de cama? Eu não tenho nem cama, minha irmã, vou ter roupa de cama. Aí arrumou um colchão, fez um travesseiro e foi assim uma maravilha. Nós tínhamos as coisas colocadas em caixote, né?
Era um negócio assim arrumadinho, mas tudo de caco. Aí quando nós saímos de lá, saímos com cama, com isso, com aquilo outro. Deus foi dando, Deus foi dando. Aí chegamos em Goiabeira, arrumadinho. Mudamos para São Paulo depois, de Resplendor para cá. Quando mudamos, em Resplendor a gente já comprou mais algumas coisinhas, já foi mobiliando. A casa de Resplendor era muito grande, era quase que um campo de futebol. Cabia tudo ali dentro, aí para mobiliar. Aí viemos para São Paulo. Agora, a última casa que a gente mora em São Paulo, a gente teve que desvencilhar de um monte de coisa. Ah, isso aqui eu não posso. Que não pode, filho. Tem tempo de juntar e tem tempo de jogar fora. No caso, nós desvencilhamos, vendemos, doamos muita coisa. Então a gente precisa de aprender, a gente tem que desapegar. Rasgar e coser, né? Precisa aprender aí a rasgar algumas coisas, a costurar outras. Então o texto vai, há tempo de amar, há tempo de aborrecer-se, há tempo de guerra e tempo de paz. Esse povo, onde os meninos de 21 anos já tinham que estar prontos para a guerra, eles tinham que saber que tinha tempo de matar, que tinha tempo de guerra. Então essas coisas faziam parte da história deles. O que isso tem a ver conosco, além disso que eu fui pontuando aqui vagarosamente? É que a gente precisa de se preparar para essas coisas, gente. O texto diz para nós, lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 8, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar de que há dias de trevas. Se o homem viver muitos anos e em todos se alegrar, também deve se lembrar de que há dias de trevas, porque serão muitos. Então, a ideia aqui é essa vida nossa cheia de altos e baixos. A gente precisa de aprender o tempo de cada coisa. Qual é o seu tempo agora? Porque não tem coisa pior do que você não saber discernir seu tempo. Provérbios capítulo 25, versículo 20 diz assim: o que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio. Não faz sentido. Então, fulano tá triste, para com isso, vamos entristecer com ele, vamos chorar com ele. Eu tenho uma dificuldade com o ofício fúnebre, porque eu sento lá e eu procuro estar ali com o pessoal na dor. Aí chega alguém falando assim, não chora. Que não chora, é para chorar. Né? É para chorar, é para sentir dor mesmo, é para falar que a vida é dura, é para murmurar, é para, que coisa, eu não estou entendendo nada. Vai lá com ele. Eu lembro que em Peçanha eu fui visitar um rapaz que tinha perdido o pai numa semana, faleceu, uma semana depois a mãe faleceu. Eu sentei lá perto dele, ele não gostava de crente, aí piorou no dia. E aí ele pegou e olhou para mim e falou, eu não entendo Deus. E aí começou a reclamar de Deus, aí uma senhora falou assim para mim, pastor, ele está falando muito mal de Deus. Aí a senhora foi intervir, falou, não, deixa ele está desabafando. Deixa ele tá, a dor é dele, deixa ele falar. Ele foi falando, foi falando. Na outra semana, ou passado alguns dias, eu não lembro mais, ele veio conversar comigo e disse, o senhor me perdoa, eu estava falando muita coisa que eu não deveria, eu estava agoniado, eu estava triste. Não é fácil não, pastor. Perder a mãe numa semana e na outra semana perder o pai numa semana, na outra semana perder a mãe. Eu não lembro mais a ordem, me perdoe aí. E não é fácil não, não é fácil. Então naquela hora não era hora de dar sermão para ele bonito, não era hora de fazer teologia sistemática para o camarada dizendo há tempo para todo propósito. Meu Deus, vamos chorar com o camarada, velho. Vamos chorar com seus filhos, vamos chorar com as suas filhas, vamos chorar com a família, vamos chorar com os amigos, vamos chorar com os parentes. Não vamos terceirizar isso não. Chegou o tempo de chorar, chegou o tempo de... E é coerente a chorar. E o dia de alegria? E o dia de alegria é dia de alegrar, ué. O dia de alegrar é dia de alegrar. É interessante que quando o livro da lei é lido nos dias de Neemias, da manhã até o meio-dia, o povo se quebranta e começa a chorar. Aí Neemias e Esdras falam, não é para chorar não, gente, é dia de alegria, vamos fazer festa. E o texto diz assim, ó, disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, dia de alegria é dia de alegria. A gente precisa de se preparar para essas variações da vida.
A gente precisa estar preparado para cada uma delas e vivenciar cada uma delas. Entende isso? Entende isso bem? Consegue perceber isso bem? Então, só para a gente fechar esse ponto, né? A gente precisa de vivenciar essas dinâmicas com muito temor ao Senhor, porque o temor vai dar o tom de como a gente vai se alegrar, como a gente vai se entristecer, para a gente ter paz, para a gente ter tranquilidade, de que a gente sobreviver cada tempo que Deus deu para a gente. É tempo de vida? Vamos viver. É tempo de chorar? Vamos chorar. É tempo de sorrir? Vamos sorrir. 2 lições, eu vou tentar dar as últimas 2, tá grande aqui, né? Mas as últimas 2 lições aqui. Terceira lição, se tudo passa, porque tudo passa, né? Se tudo passa, essa é a terceira lição. Não pense em definitivos. Se tudo passa, não pense em definitivos. Vou pensar aqui com você negativo. Tá chorando hoje? Tá chorando? Qual a impressão que dá quando a gente está chorando? Quando a gente está com dor? Quando a gente está com essa quarentena miserável? Isso não acaba mais não! Isso não acaba mais não! Até quando? Quando a gente está agoniado. E é assim, né, reverendo Bilton? A coisa é assim, um abismo chama outro abismo. O desgraça pouca no popular é bobagem. Então é muito problema. E qual a impressão quando a gente está no epicentro do problema, o meu querido presidente Siqueira? É que isso não acaba nunca. Né, Zezé? Isso não vai acabar não, pastor. Ah, pastor, não tô... Paulo diz na situação de desespero que ele quase desesperançou da vida. Por quê? Porque é muito difícil. Mas sabe o que acontece? A coisa acontece mais ou menos assim, quando a gente está passando nessa situação dura. É como se a gente estivesse num quadro que ocupasse toda a parede. Imagine aí você no Museu do Ipiranga, diante do quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo. Aí se você estivesse pertinho, cobre uma parede enorme, se você estivesse pertinho, você ia perceber uma folha de mato encostando na água, lá pertinho da terra, uma folha de mato encostando na água. Você ia perceber o espirro da água causado pelo choque da pisadura de um cavalo. Você ia perceber o pé do condutor de um carro de boi. Você ia achar que aquilo era um pezão, um maguão, um matão. Mas aí você dá alguns passos para trás, aí você vê toda a obra, entende? Aí você vê que não é um pezão, você vê que tem uma pessoa ali, você vê que não é um matão, você vê que tem um mato encostado a outro e que forma uma relva. Então você tem uma noção do todo, porque você deu passos para trás. Quando a gente está encostado demais na coisa, a gente perde a perspectiva da coisa. É preciso dar alguns passos afastando-se da coisa para a gente poder ver que a coisa tem outros viés, outras pigmentações, outras nuances, outras luzes e sombras. A gente dá uns passos atrás. Então é importante a gente prestar atenção nisso. Por quê? Porque não tem nada definitivo nessa vida não. No positivo tem gente que parece que tudo é mar de rosas. Nossa, sou crente, Deus vai abençoar, Deus vai fazer sinais e Não, filho, vai não. Eu sou crente, eu vou pedir, Deus vai... filho, tá menos. Agora eu sou dizimista fiel, as janelas dos céus vão se abrir e eu vou... Calma, filho, as janelas vão se abrir, mas eu não sei nem quanto que vai cair de gota d'água naquele dia. Calma, filho, menos. A gente pinta o mundo como se estivesse na Alice no País das Maravilhas, como se fosse tudo cor-de-rosa. E a gente vê isso, como às vezes a gente fica encantado com algumas coisas e a gente pinta tudo positivamente, né? Quase que cândido, e a vida fica só assim: nascer, plantar, abraçar, alegria, amor, paz. Maravilha, encosta perto do irmãozinho. E aí, como é que tá, meu irmãozinho? Tudo na paz. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ai, pastor, eu quero abraçar o mundo. Eu sou um amante de tudo. Ai, depois que Jesus entrou na minha vida, só teve mar de rosas. Como assim? Então você tem um pessoal que... tudo é um mar de rosas. Esquece que há dias de trevas. Filho, vamos para real.
Os dias bons passam, viu? Desculpa, irmãos, mas dias bons passam. Às vezes você está nadando em dinheiro, entendeu, né? Às vezes está tudo dando certo, entendeu, né? Mas não quer dizer que vai dar certo tudo sempre. As coisas passam, as coisas passam. E aí, por que Deus faz isso com a gente? Para a gente amadurecer, ué. Imagina se a vida fosse tudo legal, tudo ao mar de rosas, hein, Jaqueline? Fosse tudo de vento em polpa, hein, Janine? Imagina se a vida fosse tudo, né? Sempre tudo estupendo, né, Denise? Como é que ia ser? Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 4. Não gloriemos na nossa própria, nós gloriamos na nossa própria tribulação, sabendo que a tribulação produzirá perseverança, e a perseverança esperança, e a esperança experiência, e a experiência esperança. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz: eu me glorio na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Oh, glória a Deus. Então passa por tudo isso para você ser uma pessoa mais madura. Tiago, capítulo 1, versículo 3 ao 5 diz assim: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então a gente passa por tudo isso para amadurecer. Nós passamos pelos tempos difíceis para sermos pessoas mais maduras. Século XIX, depois Marília me corrige que ela é boa em literatura, século XIX, Francisco Otaviano, advogado, jornalista, diplomata e poeta, ele disse assim, ó: quem passou pela vida em brancas nuvens e plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, e não homem, só passou pela vida, não viveu. Ei, Jesus amado. Então quando a gente passa por esses contratempos da vida, Deus está aprimorando-nos, Deus está burilando-nos, Deus está fazendo de nossa história uma história bonita de ser vivida. Só para ilustrar esse ponto aqui, rapidinho, só para ilustrar, quando Zacarias e Isabel têm seu filho, com todo aquele contexto que o pastor Milton sabe muito bem, não é por causa da idade do pastor Milton, é porque o senhor é leitor da Bíblia, é dito lá: que virá a ser, pois, deste menino? A história dele foi tão fantástica, tão mirabolante, que o pessoal ficava olhando e falava: Jesus amado. Eles falavam Jesus amado não, né? Mas eles falavam assim: Yahvé, querido, o que vai ser desse menino? E eles não sabiam que aquele menino, pouco tempo depois, ia viver no deserto, porque os pais morreriam bem rápido, porque eram de idade. E morando no deserto, aquele menino ia ter que se vestir de roupas rudes e ter que comer gafanhoto, e para poder descer, jogar mel por cima. Eles não sabiam das complicações que aquele menino ia enfrentar no deserto. Eles não sabiam que no deserto Deus ia estar formando um homem diferenciado, ao ponto de que se tornaria um pregador. E um pregador tão potente que soldado ia ouvi-lo, que sacerdotes, fariseus, saduceus iam ouvi-lo, que o povo da política ia ouvir, e até Herodes tetrarca ia ouvi-lo. E Jesus foi ser batizado por ele. Esse menino que eles não sabiam o que ia ser dele, foi lançado no deserto. No deserto se transformou pregador. Mas em Mateus capítulo 14 diz que ele foi morto e decapitado por vaidade do próprio Herodes, que gostava de ouvi-lo pregar. E quando ele, antes de ser decapitado, estava na prisão, ele mandou perguntar para Jesus: é o Senhor mesmo que a gente tem que esperar? E Jesus disse o seguinte: passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim. Que saístes de a ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis
aí envio diante de vós o meu servo. E ele diz, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Forjado pela dificuldade, forjado pela luta. Então a gente passa pela luta mesmo, mas não é final não, tá bom, gente? Não é final não. Então agora não fica mergulhado no negativo também não. É isso mesmo, pastor. Quanto mais desgraça, melhor. É assim, pastor. A gente não tem motivo de rir não, é chorar, pastor. De vez em quando eu encontro com os crentes deprimidos demais, gente. Ah, não, os camaradas nada bom. Se você se alegra um pouquinho, eles acham que você está pecando. O que é isso, filho? Então, vamos aproveitar os dias de dificuldade e amadurecer com eles. Mas quando vier os dias bons, vamos fazer festa, vamos se divertir. Então não é tudo só guerra não, filho. Não é tudo só afastar-se e abraçar, não. Não é só ficar calado, não. O choro pode durar uma noite, diz o Salmo 30, versículo 5, mas a alegria vem. Depois da tempestade, diz Mateus capítulo de número Marcos capítulo de número 1, versículo 13, que depois da tempestade, do jejum, depois da tentação, os anjos foram dar banquete para Jesus. Então a coisa funciona assim. Passamos pelas outras, mas também temos dias bons. E eu fecho esse ponto com um texto belíssimo. Olha o que diz. E isso tem relação com Jesus, isso tem relação com o Espírito Santo, isso tem relação com a minha e com a tua vida, né? Porque o que o Senhor veio fazer para nós? Ele veio pregar boas novas aos quebrantados, ele veio curar os quebrantados de coração, ele veio proclamar libertação aos cativos, ele veio pôr em liberdade os algemados, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, ele veio consolar todos os que choram, ele veio pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Então, dias de dificuldade e tristeza, a filha vai chorar, vai afastar de abraçar mesmo, vai ficar na sua, vai ficar quieto. E quando alguém chegar, fala assim, não, me deixa um pouquinho, eu estou precisando de chorar, eu estou precisando de... Não, mas não fica assim o resto da vida não eterniza a desgraça, não eterniza a dor, não eterniza o processo duro do amassar de Deus, não, já, oh Deus, tá bom, né, eu estou querendo um período de sossego, Senhor. Né? Mas também não fica, sabe, um Cândido, um Alice no País das Maravilhas, tudo muito bem. Não, a gente tem altos e baixos. Nem sempre a alegria vai para ficar eternamente, viu? Não vem não. Então tem altos e baixos, tem dia de choro. Mas também ficar chorando o resto da vida não faz sentido. Então, primeira lição, propósito em voga é o de Deus. Segunda lição, aprenda a viver com a variação do tempo. Terceira lição, importantíssima, nada é eterno, então as coisas vão passar. E por fim, rapidamente, quarta e última lição. Deixa eu te falar o seguinte, quando eu leio esse texto, eu reli, ele é muito gostoso, muito simples. A primeira coisa que eu observei é que a vida não está desgovernada. A vida não está desgovernada. Deus tem um propósito. E aí tem nascer e morrer. Tem A e B, A e B. A vida não está desgovernada. A vida tem uma ordem, não nossa necessariamente, não dentro do script que a gente montou, mas do de Deus. Deus está governando. O Correlete vai dizer o seguinte, quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Ou seja, ele tinha dúvida quanto a isso. E ele tinha muitas dúvidas, mas uma dúvida ele não tinha, que a vida estivesse fora do controle de Deus. O escritor de Eclesiastes, o Correlé, tinha muitas dúvidas, mas uma dúvida ele não tinha, de que a vida está no controle de Deus. Esse texto que a gente acabou de ler diz isso, Deus está no controle, Deus tem propósito, tudo que acontece porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Pois não? Fica aí, tranquilo. E aí ele vai dizer no capítulo 3, versículo 4. Sei que tudo
quanto Deus faz dura eternamente. Sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens o temam diante dele. E ele está fazendo tudo isso. E qual a postura nossa diante de tudo isso? Temor de Deus. Eu queria encaminhar aqui para encerrar, porque esse ponto é bem rápido mesmo, dizendo para você que Jó passou por tudo aquilo que ele passou, e ele falou para Deus da dor dele. E é o que a gente tem que fazer mesmo, viu? Abrir o coração para Deus, falar da dor, falar da agonia, falar das desgraças, falar da tristeza, e Deus vai ver você como uma pessoa que está passando por tudo aquilo. Deus vai te entender. Mas nunca se apresente diante de Deus como alguém que não sabe que ele está vivo, que ele é poderoso. Jó, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. A vida está uma bagunça para mim, a vida está complicada para mim, mas eu tenho um Redentor vivo. E esse Redentor há de se levantar por sobre a terra. Aí Deus vai falar com Jó. E é interessante que não é o Redentor que precisa de se levantar, é Jó. Olha o que ele diz, rapidinho. O Eterno respondeu a Jó no meio de uma violenta tempestade e lhe disse: por que você complica tanta questão? Por que você fala sem saber o que está falando? Recomponha-se. Põe-se em pé. Erga a cabeça. Tenho umas perguntas para você e quero que você responda de forma direta. Onde você estava quando eu criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto. Quem decidiu o seu tamanho? Por certo você sabe dessa. Quem planejou as medidas, como a sua fundação foi moldada, e quem pôs a pedra principal enquanto a estrela da manhã cantava e todos os anjos o louvavam? Quem tomou conta do oceano quando ele irrompeu, tal qual o bebê sai do ventre da mãe? Fui eu. Eu o envolvi em suas nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo, e disse: fique aqui, este é o seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe deste ponto. Alguma vez você ordenou à manhã: levante-se? Ou disse qual era o lugar do amanhecer? E por aí Deus vai conversando com Jó. Qual que é o texto? E Deus vai conversando com Jó, e Deus vai trabalhando com Jó. Sabe o que Deus está mostrando para Jó? Jó, eu sei que você está sofrendo, eu sei das suas dores, mas o mundo não está desgovernado não, tá, Jó? Eu estou controlando tudo. Você não está fazendo, você está cuidando de você e eu estou cuidando de você, mas eu estou cuidando do universo. Então a lição é que está tudo sob controle, não nosso, não nosso, mas do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que diz, que ordena, que coordena. Né? Jó 38, confere aí, 38. E aí eu queria dizer para vocês que a gente caminhando aqui, Jesus quando está lavando os pés dos discípulos, lembra do episódio, né, narrado em João capítulo 13? E o Senhor Jesus fala assim: o que eu faço agora vocês não compreendem agora. Tem muita coisa que a gente nunca está compreendendo no momento, mas Deus está trabalhando. Muita coisa a gente não está compreendendo, mas Deus está trabalhando. Depois você leia lá Paulo em Atenas, pregando e falando do cuidado de Deus, que tudo se move segundo o controle de Deus, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como de alguma coisa precisasse. E aí diz o texto para nós que esse Deus, tudo existe nele, tudo se move nele, tudo se movimenta nele. Então eu queria dizer para você, nessa manhã, que talvez não esteja sob o seu controle as situações da vida. Mas não desespera não. Tema a Deus, está no controle de Deus. Eu quero encerrar te convidando, vamos dar glórias a esse Deus Todo-Poderoso, que se revela a nós através da pessoa de Jesus e que nunca desequilibrou diante de dificuldades, de problemas. Nunca titubeou. Jesus foi sempre firme nas pegadas em fazer a vontade do Pai.
Ele sabia quem era o Pai, ele caminhava segundo o querer do Pai, ele nos ensinou que nada estava sem o controle do Pai, até a cruz de Cristo Jesus estava determinada antes da fundação do mundo. Eu sei que algumas coisas nos chocam de saber que nada foge do controle do Pai e que às vezes a gente gostaria de justificar algumas desgraças na vida como se estivesse fora do controle do Pai, mas não é um bom remédio. O remédio é saber que Deus tem propósitos, até mesmo nas nossas lutas e nas nossas dificuldades, nos contingentes da vida, Deus tem controle. Nada se interpõe ao poder dele, nada. Mas ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável, diferente da minha, da sua. E se você não entende muita coisa agora, descansa, porque no céu você vai entender. E eu gosto sempre de dizer o seguinte: quando chegar no céu, você não vai ter aquela lista de perguntas. Eu pensava assim, quando eu chegar no céu, eu quero perguntar isso, eu quero perguntar aquilo. Aí, um belo dia, quando eu li a 1 Coríntios 13, diz que a ciência se cessará no céu. Essas investigações da Terra se cessarão no céu. Essas pesquisas da Terra se cessarão no céu. Aí eu falei, mas como assim? Eu tinha tanta pergunta. É porque quando você pisar no céu, você não vai fazer pergunta, você vai falar assim, ah, já sei. Entendeu? Né? Chegar no céu, você não vai ter pergunta. Entrou no céu, a primeira sensação é de plenitude e você vai dizer, agora eu sei. Agora eu sei. Então você vai saber o porquê do sofrimento, porquê das lutas, porquê das dificuldades. Jesus, ele foi para a cruz e descansou no poder soberano da Trindade Santíssima. E eu queria encerrar contando uma história para você. A menina tinha perdido o pai. O pai morreu de forma boba. E ele era um cristão muito piedoso, muito piedoso. E ela estava agoniada, se perguntando por que o pai dela tinha que morrer. E nessa hora chegou o pastor para fazer o aconselhamento, conversar com ela. E ela estava lá bordando, já tinha passado uma semana do falecimento do pai. Ela estava bordando e reclamando, murmurando. E aí ela viu o pastor chegar, recebeu o pastor com um sorriso amarelo. Ele sentou perto dela e ela falou assim para ele: pastor, meu pai era uma pessoa boa? E o pastor assentiu com a cabeça. Meu pai era uma pessoa honesta, pastor? Meu pai era um colaborador da igreja, um grande colaborador, minha filha. Seu pai era um dos melhores homens que eu já conheci na vida. Pois é, pastor. Eu sei que o senhor não vai me falar, mas o senhor tem muita dificuldade na igreja com muita gente. O pastor deu um sorrisinho amarelo para ela. Eu sei que tem muita gente ali na igreja que, se Deus levasse para o céu, ia ser um favor para a família, ia ser um favor para a igreja. Por que Deus tinha que levar justamente meu pai, um homem tão engajado, tão piedoso? O pastor engoliu em seco, pediu sabedoria a Deus. E ele viu que ela bordava. Aí ele pegou e falou: minha filha, posso dar uma olhada nesse negócio na sua mão? Ela falou: é lógico, pastor. Esperando a resposta dele, mas dando o bordado para ele, ele inverteu e disse, falou assim para ela assim: olha, minha filha, mas esse negócio tá feio demais, olha que trem desenhavado, trem mal feito, mal costurado, mal arrematado. Minha filha, como é que uma menina tão inteligente faz um negócio tão feio desse? Ela pegou rapidamente, tomou dele e falou: não, pastor, mas o senhor está olhando do lado errado, olha pelo menos do lado certo, pastor. Aí ele olhou para ela e falou: pois é, filha, hoje a gente está vendo o bordado de Deus do lado avesso. Mas quando a gente chegar na eternidade, minha filha, essas coisas vão estar claras para nós. Muito claras. Porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar, de abraçar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz.
Que Deus nos dê essa graça de, quando lemos esse texto, pensarmos nessas lições que a gente garimpou hoje. Amém? Abençoa muito minha vida. Espero que tenha abençoado a sua. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Só 2 avisos para a gente encerrar aqui. À noite, culto, uma mensagem sobre gratidão que nós não podemos perder. Participe conosco. E um pouco antes do culto, 10 minutos antes, nós temos historinha para as crianças. Então, papai, mamãe que tem filhos aí, chama a turma que a tia Ana, né, vai contar historinha. Deus te abençoe e até logo mais. Dê seus pedidos de oração, porque durante a semana eu vou estar orando por todos eles. Obrigado, amor, pelas transmissões aí escritas. E que Deus nos dê um dia gostoso, abençoado e, quiçá, embaixo de uma cobertinha. Até logo mais à noite.